Mais uma vez estamos juntos aí, saudações a todos. Desde já eu peço que dê aquela moral no canal, se inscrevendo, compartilhando, comentando, dando like, para que o nosso canal ele cresça cada vez mais, possamos alcançar mentes e corações e não sejamos engodados, enganados, levados de um canto para outro como gados por qualquer vento de doutrina. Galera, nesse exato momento temos visto muitos acontecimentos mundiais, né? Ou seja, a gente vai falar aqui sobre eleições na Venezuela, Olimpíadas, e o conflito de Israel com o Irã, enfim, tem muita coisa a se falar, mas hoje nós vamos, até com um certo atraso, mas ainda as Olimpíadas estão rolando, nós vamos falar da profanação da última ceia nas Olimpíadas. As aberturas das Olimpíadas foi muito questionada pelos cristãos como profanação, como desrespeito à sua cultura, à sua fé, e nós vamos estar aqui analisando, ver se é isso mesmo, né? Ali é um retrato, né, a obra de Leonardo da Vinci, né, sobre Jesus, os apóstolos ali na última ceia, né? E é bom a gente entender que a obra de Leonardo da Vinci, ela traz consigo a mentalidade da Renascença, né? O que é a Renascença? A Renascença é um movimento intelectual e artístico que surge na Itália entre século XIV ao século XVI, se expande por toda a Europa e traz aquela mentalidade da cultura clássica greco-romana, né? Traz a questão do humanismo, né? Enfim, e tanto é verdade que a gente vai ver que os apóstolos são retratados, né? Os apóstolos sempre retratados nas obras da igreja com auréola na cabeça, né? Eles são ali retratados sem auréola, ou seja, são os deuses cristãos, no caso os apóstolos, são retratados ali como homens comuns, né? Tanto que eles aparecem sem auréola na cabeça. Mas o que ali a gente pode ver ali que foi de fato retratado ali, aquela obra de Da Vinci, uma última ceia da diversidade, né? Tanto é verdade que ele aparece uma drag queen, aparece ali pessoas com roupas bem extravagantes, e isso para o cristão, isso foi uma ofensa, né? Porque de fato ali tem coisas ali que eles entendem que é abominável, né? Que é algo assim terrível, né? E quando nós vamos analisar ali, principalmente uma coisa importante que nós temos que entender, Mateus 26, do 19 ao 26, ali não é Santa Ceia, ali não é Santa Eucaristia, ali é Páscoa, Páscoa judaica. Nós vamos ler aqui, a gente vai ver como o texto, você vai pegar o subtítulo ou a epígrafe lá de Mateus 26, vai estar escrito aqui assim o seguinte: a última ceia. Só que essa epígrafe aqui, ela não faz parte do texto, né? Ela quer te induzir a um erro, mas você está lendo aqui a última ceia. Só que quando você vai ler aqui, você não vai encontrar essa palavra ceia, né? Embora a palavra ceia ela venha significar o quê? Uma refeição. Mas nós vamos ler aqui o seguinte: ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde quereis que façais os preparativos para comerem a Páscoa? É o 26:17. E respondeu-lhe: ide à cidade, a certo homem dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa. Cadê o ritual de Santa Ceia aqui, senhores? Cadê o ritual da Santa Ceia? Não tem, né? Então vamos continuar. Celebraria a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram com que Jesus lhes ordenara, e preparando-lhe a Páscoa, e ao anoitecer reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram
cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E respondeu-lhe ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele a quem o Filho do Homem é traído. Bom seria esses homens não houvessem nascido. Também Judas, que o traíra, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu-lhe, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu-lhe graça, dizendo: bebei todos, pois isso é meu corpo, esse é o meu sangue do pacto, da qual é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas digo-vos, desde agora não bebereis mais do fruto da videira, até que o dia que convosco o beba de novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu-lhe para o Monte das Oliveiras. Então, senhores, esse texto que eu acabei de ler aqui não é ceia, não é santa ceia, não é santa Eucaristia. Apesar que ceia é uma palavra que significa refeição, mas ali é uma Páscoa, né? É uma Páscoa que tem alguns elementos ali. Correto a gente chamar de refeição da Páscoa, né? Porque reúne o quê? Cordeiro pascual, ervas e verduras amargas para lembrar aos judeus a libertação da escravidão do Egito, e o cântico do Hillel, né? Então ali é o que os judeus vão chamar de Pessa, né? Que significa a passagem, que era uma festa judaica, era um memorial, e não um ritual cristão. Ali, Mateus 26, do 19 ao 26, não é um ritual cristão, senhores. Não é um ritual cristão. Por que os cristãos não sabem disso? Porque são massa de manobras, né? São massa de manobra. Ali não é um ritual cristão. Ali é uma Páscoa, um Pessa, cultura judaica, um memorial, né, que reúne alguns elementos como o cordeiro pascual, ervas e verduras amargas, né, como lembrança da libertação de judeus da escravidão do Egito, e o cântico do Hillel. Estou me referindo aqui à cultura judaica. E definitivamente aquela refeição da Páscoa, ela tinha sim diversidade, né? Assim, quando nós lemos a narrativa bíblica, nós vemos que Jesus conviveu e aceitou a diversidade. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Mateus era publicano, Simão era o zelote, Judas e tantas outras diversidades. A mensagem da Páscoa, da refeição da Páscoa de Jesus com seus discípulos, era de comunhão, de compartilhamento e de repartição. Eles tentam excluir isso aí e transformar tudo num ritual. Não, aquilo ali é um ritual, né? Você tem que praticar aquele ritual de comer pão e beber vinho. Não. Mateus 26, do 19 ao 26, perdão, Mateus 26, do 19 ao 26, não é um ritual, senhores. Não é ritual religioso nenhum, e muito menos um ritual cristão. Não é. Porque judaísmo e cristianismo são incompatíveis. Eu vou mostrar isso aí. Vou mostrar. Outra coisa aqui que eles vão dizer que é Santa Ceia, né? Católicos e protestantes, porque um deriva do outro. O protestantismo nasceu da mãe catolicista, dos católicos, né? Com as reformas luteranas. Lutero, um padre que tentou modificar coisas lá que ele criticava na igreja, e fundou a igreja dele, a igreja luterana, e dali veio protestantismo, mais para frente com Calvino, Zwinglio e por aí vai. Tem um outro vocábulo aqui que erroneamente eles dizem que é Santa Ceia. O primeiro lá de Mateus 26, do 19 ao 26, não é Santa Ceia, não é ritual de Santa Ceia. Ali é Páscoa, tá? Quem falar o contrário está te enganando. Aqui é canal para você não ser engodado como gado levado por qualquer vento de doutrina. Quem falar que Mateus 26, do 19 ao 26, é Santa Ceia, é mentiroso. Ele quer te enganar, ele quer te extorquir, ele quer arrancar o teu couro.
Um outro vocábulo lá, 1 Coríntios 11, 17 ao 22. O vocábulo deipinon, lá é no grego, o vocábulo lá é deipinon. O que significa deipinon? Deipinon em grego significa a refeição da noite, que era algo cultural lá na cidade de Corinto, né? Era ali o texto, eu tenho um vídeo que fala isso aí, né? Era a festa ágape, aonde os ricos menosprezavam os pobres. Também não era um ritual, senhores. Era uma festa ali que se reunia ricos e pobres e todos tinham que dividir os alimentos ali de forma igualitária, mas não era isso que estava acontecendo, né? Não era isso que estava acontecendo. Então Paulo, ele escreve ali aquela carta aos Coríntios para, de fato, repreender, né, o separatismo que estava tendo ali. Os ricos estavam menosprezando os pobres, estavam comendo tudo e não deixando nada para os irmãos pobres. Por isso que ele vai falar lá, há entre vós muitos fracos, quem não come fica fraco. Há entre vós muitos doentes, quem não come fica doente. Há entre vós muitos que morrem. Ou seja, tinha gente ali morrendo de fome. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como Jesus deseja a relação entre ricos e pobres, que fala exatamente aqui de Coríntios, capítulo 11, 17 ao 22. Ali o vocábulo é deipinon. Deipinon não é ritual religioso nenhum, muito menos ritual cristão, tá? Deipinon é a refeição da noite, E ali, se tratando da cidade de Corinto, era algo cultural ali que eles se reuniam, né, para poder eles confraternizar, compartilhar comida. Não era ritual religioso, tá, senhores? Então, da onde vem o ritual da Santa Ceia e da Santa Eucaristia? Bom, aí nós temos que estudar, né? Nós temos que relembrar a igreja medieval, ou seja, a igreja católica romana da Idade Média, né? Como tem vídeos aí que eu falo muito de Constantino, Teodósio, Carlos Magno. Aí você vai entender o que é a igreja medieval, o que é a igreja católica apostólica romana. E também eu falo muitas coisas da importância da religião no mundo antigo e no mundo medieval também. Então, a igreja medieval, perdão, ela é um elemento universal de toda a Idade Média, né? Ela conservava a coesão de toda a Europa Ocidental, ou seja, a unidade de toda a Europa Ocidental, né? Desenvolvia a educação e tinha a soberania sobre reis e senhores feudais. Ou seja, eu sempre falo aqui que a religião ela tem um papel, as instituições religiosas, elas têm um papel político muito importante. A religião, no mundo antigo e na Idade Média, era usado como instrumento político, né? Era um instrumento político de controle mental das massas, né? Ou seja, a religião ela tinha o papel de explicar fenômenos da natureza, legitimar governos e criar códigos morais. Por isso que na igreja, né, nessas instituições religiosas, no caso a igreja, principalmente a igreja medieval ela tinha como muito importante os exegetas, os teólogos e os apologistas, né? Eram homens que de fato iriam ali defender com unhas e dentes, e hoje também, as doutrinas cardeais da religião, né? Porque a religião tinha esse papel político importante de poder controlar as massas mentalmente em favor de uma elite política, né? Bom, a gente vai de fato analisar aqui a igreja medieval, o ritual da Santa Eucaristia e o ritual da Santa Ceia. A Santa Ceia ela vem dessa Santa Eucaristia. Isso sim é um ritual. Páscoa não é ritual, é um memorial. Deipinon não é um ritual. Deipinon é a refeição da noite em que Paulo ele escreve ali para aquela igreja de Corinto que eles estavam de fato ali ignorando os ricos e ignorando os pobres, menosprezando os pobres, deixando os pobres morrerem de fome, fazendo pouco caso dos pobres. Não é o caso aqui do que encontramos
na igreja medieval de Santa Eucaristia e Santa Ceia. Para a gente entender um pouco a Santa Eucaristia e a Santa Ceia, nós temos que falar de uma religião que era muito comum em Roma, né? Porque a igreja medieval é uma igreja católica. Católica significa o quê? Universal, católica, apostólica, romana, ou seja, uma igreja romana. Existia uma religião muito fundamental em Roma, que era o mitraísmo. Nós sabemos que Roma tinha muitas religiões, e com Constantino, Teodósio, Carlos Magno, esses caras fundiram muito das religiões romanas no cristianismo. Uma delas foi o mitraísmo. O mitraísmo era uma seita muito popular entre os soldados romanos, né? Era uma religião com origem na Pérsia e na Índia. Mitra era o deus da luz e da sabedoria que matou um touro sagrado. A imortalidade era recebida através de rituais de comer pão e beber vinho, de um rigoroso sistema ético. Então, esse ritual mesmo, ritual religioso, sagrado, né? Mágico, né? Místico, de comer pão e beber vinho, tem origem na religião que era muito popular entre os soldados romanos, chamado mitraísmo. É daí que vem a Santa Eucaristia e a Santa Ceia, tá? Volto aqui a repetir. Mateus 26, 19 ao 26 não é nem Santa Eucaristia, nem Santa Ceia. Ali é Páscoa. E 1 Coríntios 11, 17 ao 22 é Deipnon, refeição da noite. Não é nem Santa Ceia, nem Santa Eucaristia. Então, a Santa Eucaristia e Santa Ceia não tem origem nem na cultura judaica ali da Páscoa, Mateus 26, 19 ao 26, e nem em Deipnon, 1 Coríntios capítulo 17 ao 22. Santa Eucaristia e Santa Ceia têm origem no mitraísmo, religião com origem persa e índia, né? Então a gente vê que isso daí eles vão reclamar, né, de profanação, né? Profanação. Quando a gente olha o texto bíblico e a gente vê que de fato, né, eles que estão de fato pegando o texto bíblico e colocando, dizendo que é uma coisa que não é. Então quem está profanando aí? Essa é a grande pergunta, né? E fora o seguinte, senhores, eles reclamam muito de profanar os seus elementos sagrados, atacam de uma... Você vai ver hoje aí que, de uma forma clara, tem vídeos que eu falo aí, eles atacam de uma forma assim clara e aberta a diversidade cultural, o Estado laico, né? A gente vê aí, você entra num culto pentecostal, você vê lá ataques constantes a religiões de matriz africana. Não estou tomando partido de religião nenhuma aqui, senhores. Eu não defendo nenhuma religião, né? Não defendo. Creio num Criador, creio num ser supremo, num ser maior, mas eu não defendo, eu não consigo entender que este Criador criou religiões. Não consigo entender. Para mim, religião é uma arma política de manipulação mental das massas. Mas você entra num culto pentecostal e neopentecostal, eles atacam abertamente religiões de matriz africana, ateus, LGBTs e tudo que discorda dos seus dogmas, né? E eles aí, quando você vai, por exemplo, fazer o mesmo, e no caso ali é uma retratação de uma obra renascentista, né? Que de fato na Páscoa ali você tem a diversidade, você tem diversidade na Páscoa ali. Jesus, ele convivia com a diversidade, né? Dentre os seus apóstolos mesmo, era diversidade, né? Jesus, ele andava com publicanos, com prostitutas. Jesus falava bem de samaritanos. Ele conversava e dialogava com pessoas de culturas diferentes, como a mulher samaritana, e por aí vai, senhores. Mas eles não. Eles combatem a diversidade, são contra, eles são exclusivistas, eles querem impor ao mundo a sua única visão
cultural, religiosa, e para eles o resto não serve. Tudo que é diferente da cultura deles e da visão de mundo que eles têm não serve. Né? Então, eles atacam outras culturas, outras religiões, né? E quando o mesmo acontece, aí eles querem realmente criar, né, um grande conflito, né? E a França, na França, onde está acontecendo as Olimpíadas, o Estado laico e a diversidade cultural lá é levado muito a sério, né? É levado muito a sério. E, assim, nós temos que entender também que quando eles falam de profanação, quando na verdade eles pegam elementos judaicos e dão uma outra significação, uma ressignificação de elementos judaicos. É como se fosse uma apropriação cultural, né? Porque eu falei uma frase aqui no início e eu volto a dizer: judaísmo e cristianismo não têm compatibilidade. Por que não tem compatibilidade? Eu vou citar aqui 3 elementos, eu vou falar muito isso nos outros vídeos, né? Porque a gente vai falar sobre lá a questão de Israel com o Irã, enfim. Então, é bom eu passar esses dados aqui, porque eu vou repeti-los nos próximos vídeos que eu for falar de Israel e Irã e todo aquele conflito lá no Oriente Médio. Judaísmo e cristianismo são incompatíveis. 3 elementos que eu destaquei aqui. Número 1, cristão guarda o domingo. O que é o domingo? Domingo é o dia do Deus Sol em Roma. Cristianismo é uma construção romana, tá? E o judeu, ele guarda o domingo? Não, ele guarda o sábado. Então você já viu uma diferença cultural aqui. Número 2, cristão acredita em trindade, divindade que se divide em 3. Judeu diz que Hashem Adonai é um e que trindade é um paganismo de Roma. Então, você já vê aí a segunda diferença crucial entre as duas religiões. Número 3. Cristão diz que os 613 preceitos da lei de Moisés não têm nenhum valor. Para o judeu tem total valor. Isso estou falando apenas das religiões judaicas, o judaísmo e o cristianismo. Se a gente for adentrar para a questão hoje política de Israel hoje ele tem muitas leis seculares, leis progressistas. Por exemplo, Israel tem leis pró-aborto, Israel tem leis pró-maconha, Israel ele tem liberdade para que os movimentos LGBT se manifestem. Tudo isso é criticado pelos cristãos aqui no Brasil. Então, do ponto de vista religioso, cristianismo e judaísmo não têm compatibilidade. Do ponto de vista político hoje lá do país, eles têm leis que aqui no Brasil eles lutam, né, para poder combater, né, lei pró-aborto, lei pró-maconha, LGBT lá, enfim, se manifesta de uma forma impressionante lá. Então eu espero que esse vídeo tenha de fato trazido o entendimento sobre Páscoa judaica, o Deipinon lá de 1 Coríntios capítulo 11, 17 ao 22, e de Santa Eucaristia e Santa Ceia. Mais uma vez estamos juntos aí, galera, e saudações.